Bom dia a todos. Antes de mais, gostava de agradecer a oportunidade à Nova e ao professor Bacelar Gouveia por permitir que a Interpol venha a apresentar a nossa visão e a nossa experiência, mais a nossa experiência sobre isto. Como vocês imaginar e sabem, com certeza, que a Interpol não é uma entidade de policy, nós não somos um policy makers, ajudamos os Estados-membros a implementar a lei existente. Portanto, não é tanto, não vão ouvir falar em doutrina, não vão ouvir falar em advocacy, mas é mais, antes de mais, eu tentei canalizar, isto é muito difícil para nós andar nestes fóruns, porque as únicas coisas interessantes que nós temos são casos. E os casos têm as limitações e têm da divulgação. Toda a apresentação está em inglês, porque ela teve que ser vetada antes de eu a trazer. E não podia estar. As línguas oficiais da Interpol são o inglês, francês, espanhol e russo. Português não está. E para isso tinha que haver uma tradução e isto era uma complicação. Portanto, mas eu penso que não vai constituir propriamente um problema para uma audiência com este nível. O tema não podia ser mais pertinente, particularmente com a experiência que nós temos nesta área. O tema não podia ser mais pertinente, complementaridades ou conflitos estruturais. E eu adicionei-lhe sea blindness, que isto é um conceito que já começa a ser muito discutido, não obstante de politicamente se discutir muito a importância do mar para a segurança das populações. A verdade é que na prática nada acontece. Nada acontece e a parte marítima, por isso aqui está ali um bocado limitada em termos de segurança do mar, eu diria faria ali um fine-tuning, dizendo que seria a segurança marítima, porque nas estruturas, particularmente nas estruturas portuárias, e temos aqui o professor Lince Faria, que vem de uma das nossas maiores estruturas portuárias de Sines, é precisamente são dos riscos se registram com maior intensidade, desde logo porque estão mais próximos de nós. A sea blindness, nestes últimos, este conceito foi particularmente, saltou-me particularmente à vista nestas últimas missões que eu fiz em África. Eu acabei de vir de umas missões em África, onde tivemos a ajudar uns países com uns desafios. Em países onde que são jovens democracias, que saíram há muito pouco tempo de problemas, conflitos e desafios internos de instabilidade, e os casos, e vocês vão ver aqui um dos casos, expôs precisamente a fragilidade que os países tinham relativamente à segurança marítima dentro do país, que afeta de uma forma muito insidiosa na região. Eles próprios não estavam cientes da gravidade do problema que tinham e nesse aspecto sentimos-nos muito gratos com aquele caso e com a ajuda que lá fomos dar, eles começaram a tomar medidas no mesmo dia que acabámos a conversa com o Office of National Security e depois de expor os problemas. Dito isto, e eu se calhar e como é a primeira vez, eu não sei, mas eu penso que é capaz de ser a primeira vez que a Interpol vem à Academia em Portugal, eu acho que até lançaria até um desafio, que devia haver mais informação sobre o que é que a Interpol faz e até sobre aquilo que não faz. Se calhar até muito mais do que não faz, a referência das pessoas sobre a Interpol, muitas das vezes limita-se a Hollywood, o que está
para muito meu desgosto, está muito longe daquilo de ser a verdade. Eu tive que vir para aqui num voo comercial, não tenho um Aston Martin e não uso badge nem arma. A Interpol, sobretudo, não tem jurisdição, e que estamos já que estamos numa Faculdade de Direito, é importante falar disso. A Interpol não tem jurisdição, nós não temos jurisdição sobre caso nenhum, não temos autonomia investigativa e tudo o que fazemos é em apoio aos Estados-membros da Interpol, que neste momento já são 194. Portanto, e isto cria, esta falta de informação por vezes, cria-nos alguma dificuldade em ser convidados para ajudar alguns dos Estados-membros, porque eles pensam que quando nos chamam a Interpol lá para casa, que nós vamos começar a levantar a informação debaixo de cada pedra que encontramos. E quando não é assim, porque nós não temos autonomia investigativa, portanto só lá vamos investigar aquilo que é aquilo que são os desafios deles. Dito isto, eu tenho alguns slides só para correr por cima, vou correr um bocadinho por cima deles, sobre o que é a Interpol. Eu depois vou deixar a apresentação para divulgação e deixo uma ainda mais completa, inclusive um vídeo que é muito mais fácil ainda de digerir do que propriamente... eu pressuponho que isto funcione. A estrutura global da Interpol, temos o Secretariado Geral, não temos headquarters, sendo uma polícia, a terminologia não é militar, portanto temos o Secretariado Geral, que é em Lyon, é onde eu estou baseado, e depois temos escritórios regionais, onde temos algum staff instalado, 4 em África, um em Buenos Aires, ou 2 nas Américas, se quiser, um em Buenos Aires e um em Salvador, e depois na Ásia temos um oficial de ligação, um office de ligação, um escritório de ligação e o Interpol Global Complex for Innovation, precisamente por causa do cybercrime, que o professor Lifaria vai nos falar mais tarde. Temos também o oficial de ligação na African Union, um na União Europeia e outro em Nova Iorque, nas Nações Unidas. São 194 países, foram aderidos os 2 últimos o ano passado. Trabalhamos em 4 línguas, quer dizer que os países podem se dirigir a nós através do nosso sistema de segurança, que já agora nunca foi hackeado, desde 1914, nunca foi hackeado, nunca tivemos problemas de breaches de segurança. E quer dizer que os países podem se dirigir a nós em qualquer uma das 4 línguas e nós temos que responder em qualquer uma das 4 línguas. Os programas, basicamente a nossa atividade divide-se em três áreas: o cybercrime, o counterterrorism e o organized emerging crime, que é onde me incluo, sendo que depois isto se subdivide em várias áreas. A apresentação que eu vou deixar vai-vos deixar a informação muito mais completa, está bem? Isto é só uma pincelada. Estas são algumas das atividades que nós desenvolvemos de apoio aos países membros. Obviamente, Policy Data Management, as nossas bases de dados são talvez, e a ligação entre os Estados-membros são talvez o core business da Interpol, mas também o apoio operacional aos países, quando assim nos são solicitados, que foi o caso do que fui fazer agora há pouco tempo à Serra Leoa. Isto é só alguma estatística sobre a utilização das nossas bases, e aqui eu queria parar um bocadinho mais aqui, porque esta é uma talvez das ferramentas que a Interpol, e talvez que os seus melhor conheçam, desde logo o Red Notice. Eu não tenho bem a certeza qual foi a tradução que foi feita para português do Red Notice, mas basicamente é uma notificação de que sobre um indivíduo, sobre alguém que um determinado país já condenou e quer meter sob custódia. Depois tem todos os outros notices, 8, todos eles com uma especialização sobre aquilo que mais... Eu vou falar depois mais tarde no Purple Notice sobre o modus operandi e a forma como o utilizamos. Aqui, estes são alguns dados estatisticamente sobre nós, já somos quase 1000.
sendo que 255 são oficiais postos à disposição, todo o resto são contratados, tal como eu, e a tendência, de facto, é ao contrário, porque fica, economicamente, é mais interessante para a organização ter staff posto à disposição pelos países do que estar a organização a contratá-los. Agora, nós vimos da área marítima e, em particular, nós temos um programa que é o Global Fisheries Enforcement. E isto causa sempre alguma perplexidade em que é que... Deixa-me só apanhar um bocadinho de água. Porque é que a Interpol se interessa pela pesca ilegal? Parece assim um bocadinho fora da caixa. Tendo em conta a maior parte das nossas atividades e o histórico e de onde é que surgimos. Mas a verdade é que, cada vez mais, a pesca ilegal cria um problema, desde logo, de segurança alimentar e segurança das populações, e a Interpol foi sensível ao facto e criou um programa de combate à pesca ilegal, mas, sobretudo, aos crimes associados. E é isso que nos importa muito mais, os crimes associados. Porque, hoje em dia, e os senhores vão de ver pela mídia, que a pesca ilegal, hoje em dia, é um tema muito sexy, está toda a gente muito atenta a isto, e particularmente organizações não governamentais, toda a gente está a dedicar muita atenção, há muito dinheiro a ser vertido no combate à pesca ilegal, particularmente nos países em desenvolvimento, mas a verdade é que depois todos os crimes associados, os crimes que fazem o enabling, o que facilitam precisamente a existência da pesca ilegal, é completamente obliterada. E estes são, eu gosto da ideia do iceberg, porque é de facto isto, a pesca ilegal é a parte visível, mas tudo o resto é completamente negligenciado. E obviamente não devemos ter medo de falar, e em alguns países há algum pejo em falar disto, a corrupção. A corrupção está normalmente associado e é intrínseco em maior parte daqueles crimes que ali estão. Esta é por isso que a pesca ilegal está dentro de uma das atividades em que a Interpol se dedica alguma atenção. E outro fator muito interessante é que a pesca ilegal, os navios de pesca, são frequentemente negligenciados na importância que têm para a segurança marítima e para a segurança das populações, da forma como eles são utilizados, quer por estes crimes que são diretamente associados, quer por depois os outros crimes, como às vezes os senhores se apercebem pelos mídias, de transporte de droga ou transporte de armas através de navios de pesca, precisamente por causa do baixo perfil que têm perante as autoridades. Eu estava a fazer uma busca sobre alguma informação segurança marítima em Portugal e encontrei no SIS, na página do SIS, um programa, a Crítica, que é um programa de análise das estruturas de risco em Portugal e sobre os quais as entidades de segurança devem dedicar alguma atenção. As estruturas marítimas não estão lá. E temos um porto dedicado ao carregamento, portanto, à carga e descarga de munições da NATO, o Porto NATO, em frente, aqui em Lisboa. Temos Sines, nem é preciso definir mais. Temos o próprio Porto de Lisboa. Lembro que em tempos era uma discussão muito grande a questão da ponte 25 de Abril em termos de risco, porque se alguém se lembrar de deitar a ponte 25 de Abril, a nossa marinha fica invalidada, já não consegue sair de Porto. Portanto, e foi com muita pena minha que vi que os serviços de informações de segurança e de resto de Portugal não lhe está a dedicar a devida atenção como devia. Versa Identity Fraud. Como eu disse, eu fiz aqui uma canalização de várias apresentações de formações que nós damos para lhes tentar dar aqui alguma roupagem, de casos específicos, para vocês verem um pouco por aí anda e o que é feito
em termos de fraude e depois os riscos associados a isto. Isto é a mudança de nome dos navios em andamento. Portanto, isto era numa formação mais alargada sobre direito marítimo e sobre onde se falaria da UNCLOS, os senhores iriam identificar que os navios não podem mudar de bandeira nem de nome em pleno mar, porque isso comporta a inclusão de surveys e de inspeções aos navios. O que é verdade é que isto é o que acontece. Os navios saem de um porto com um nome e chegam a outro já com outra e com outra bandeira. Isto, obviamente, do ponto de vista do controle e da segurança, apresenta riscos enormes. Esta é uma delas. De outras, outro caso muito... Este é curioso, é anedótico, porque os tipos, quando mudaram o nome, escreveram a primeira vez. Assim, quando foram para o outro lado, acharam que tinham que escrever com a mesma orientação, e então meteram o nome em efeito de espelho. Esta foi uma foto que eu tirei, eu próprio tirei, num porto, na Europa. Na Europa. Ou seja, não é num país em desenvolvimento, na Europa, estava este navio a mudar de nome, em porto, com stickers, portanto, com autocolantes, para que, obviamente, no mar fosse mais fácil depois retirar do que estar a pintar. Painéis amovíveis que não são permitidos, navios com 2 registros ao mesmo tempo e, calmamente, isto é uma fotografia dentro de um porto e tudo isto é aceitado. Isto tem a ver, precisamente, com a tal seablindness ou a forma como as autoridades portuárias, as autoridades, as agências nacionais de segurança, olham para a coisa marítima. Depois, mas será que este caso, porque quando falo assim, eu acabo de vir do Fórum da Guarda Costeira, do Fórum das Guardas Costeiras do Norte Atlântico, portanto, só países desenvolvidos, e eu levo sempre alguns casos e exemplos de países onde acontece a maior parte destas questões de segurança, em países em desenvolvimento, mas a verdade é que nos países desenvolvidos também estas coisas acontecem, e se calhar até aqui em Portugal, como por exemplo, navios em porto com registro falso, claramente falso, navios que são declarados para serem cortados para sucata e depois são encontrados, o caso concreto, fomos nós que encontramos, a serem outra vez, a fazer o refit do navio, preparado outra vez, o navios em porto sem bandeira, que não deveria ser possível, não é legalmente possível. Este é um dos casos, um navio Elmé, sou capaz até talvez conhecer o porto, um navio que esteve em porto durante 4 anos, também não muito longe daqui de Portugal particularmente, 4 anos em porto e entrava e saía e já não tinha bandeira, os dados que tinham eram falsos. O Razor Blade eu terei o nome para que os senhores não reconhecessem o nome, porque o caso ainda está aberto. Este Razor Blade, porque ele devia estar, nesta altura, a fazer lâminas de barbear, era o que ele devia estar a fazer. Mas, na verdade, o navio saiu de porto, foi declarado como unidade de substituição e o proprietário recebeu fundos comunitários para abater o navio. Estava sob arresto, e esta é a parte que mais me preocupa, estava sob arresto de um outro porto. Um capitão de porto de um outro porto pediu o arresto ao navio, o navio estava, não obstante, o navio foi autorizado a sair, sem consultar o outro porto. Portanto, por isso é que o título da palestra faz todo sentido, que esta falta de comunicação interagência que causa problemas graves de segurança. Portanto, o navio acabou por sair para um país vizinho, ninguém cruzou informação com o que é que o navio ia de facto fazer ou o que é que ele efetivamente estava lá a fazer. Há informação que o navio provavelmente está a ser revisitado, está a ser alterado para posto novamente a funcionar. Não se sabe ainda qual é a intenção e continuamos a monitorizar a situação com os países envolvidos para ver o que é que acontece. E porquê é que isto nos preocupa? Um navio que vai ser cortado, em princípio aquilo é um caco velho, não tem importância nenhuma, não é? Está à partida, quer dizer, e é este baixo perfil de interesse que depois causa os problemas de segurança.
Este é outro caso. E este é um caso de um navio que também estava para ser cortado. A primeira coisa que reparámos logo é que o navio para ser cortado e pintaram-no de fresco. O navio que vai ser cortado, ninguém se preocupa a pintá-lo. Quando fomos abordar o navio, quando começámos a monitorizar este navio, levei há 2 anos e meio a monitorizar o navio. E, porque era um navio histórico, um navio IUU listed, pela Camelar, na Antártida. E depois, a uma dada altura, recolhemos informação que o navio estava a trabalhar em West África. Encontramos-nos primeiramente em Conakry, depois na Serra Leoa, e era para ser cortado. Só que andava ali de um lado para o outro, de um lado para o outro. Foi abordado 3 vezes pelos serviços de inspeção, como é um navio de pesca, foi abordado somente pelos navios, pelas autoridades de pesca, que nunca lhe encontraram nada. Não obstante, nós lhe darmos informação, these are bad guys. Estes são gajos que vocês devem olhar com mais atenção. Nunca o fizeram. Só finalmente, pela Guarda Costeira da Libéria, apoiada por uma organização não governamental, que é a Sea Shepherd, conseguiram abordar e levar o navio para Porto, e onde conseguimos, com o nosso apoio, fazer uma inspeção mais aturada disto. Agora, os resultados é que são um bocadinho... Aquela mão por trás é a minha mão, e aquilo é o telefone do comandante. E depois, aquilo está ali, obviamente, alguma coisa mascarada, mas há uma coisa que eu queria vos deixar, pelo menos, passar. Isto era o consignment, a ordem de carga que ele tinha. Obviamente, não cabia de uma só vez naquele navio este consignment. Isto precisava, eu fiz um cálculo, precisava de entre 50 a 60 contentores para levar aquilo. Mas este navio andava a movimentar-se livremente numa zona muito frágil, de jovens democracias, que ainda agora saíram, algumas delas, de conflitos muito graves, e andava a movimentar-se de um lado para o outro, a distribuir isto. Portanto, 20 mil, Serra Leoa, o exército da Serra Leoa são 2.000 homens. Portanto, isto, estão ali 20 mil Kalashnikovs. Esta foi alguma da informação que recolhemos dos telefones do comandante, muito interessante noutra perspectiva, que é a falsificação de documentação. O comandante muito chateado com o armador, porque ele, quando falsificou o documento, esqueceu-se lá incluir o número IMO e o call sign, e então não houve uma consequência direta, mas chatearam-nos por isso, e então eles não queriam ver se pode retificar. É a conversa toda que está ali do WhatsApp entre o comandante e o armador, é precisamente a falar disso. As setas estão propositadamente generalistas, mas é para vocês verem o que é a atividade que o navio andava a fazer, ou a zona em que ele se movimentava, e já podem ver a importância que isto tem no contexto atual, e se pensarem em alguns conflitos que estão agora a decorrer aí nestas zonas, podem pensar que aquele consignment que viram anterior, a importância que ele tem neste contexto. Portanto, e isto aqui é um navio de pesca. Um navio de pesca ninguém quer saber. E case study. Ora bem, eu tenho aqui, isto tinha para aqui eu tinha muitos slides e muita informação para vos dar, mas isto, não vamos ter tempo para falar disto tudo, mas eu vou-me concentrar neste caso. Eu deixo todo o resto na apresentação para depois, mais tarde, o professor distribuir e disponibilizar-vos. Eu tenho ali salientado effective and timely manner, porque este é o calcanhar o calcanhar daqueles da segurança. É a forma como, porque eu vou, participo em alguns fóruns internacionais, ou quando damos a formação, ou quando os Estados-membros vêm lá ao nosso secretariado a falar connosco, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma identificação do mesmo problema, que é a cooperação. Tem que haver mais cooperação também. Mas isto, contexto, não vai lá. Só com palavrinhas mansas. E mais ainda, quando esta cooperação não é feita de uma forma efetiva, ou seja, com informação pertinente e importante para os casos em questão, e de uma forma atempada.
aquele navio, com aquela carga, com aquela importância de segurança que os senhores viram ali, eu pedi em 22 de janeiro, informação à bandeira que eles estavam a reclamar, que é um país também que tem dificuldades e desafios de segurança muito grandes na costa oeste africana. Estou até hoje, estamos em maio, até hoje ainda não me responderam só. O navio é vosso ou não? E estamos-lhe a proteger o registro. O abuso do registro. E eles nem sequer se dão ao trabalho de validar isso. Este caso foi um caso de sucesso. Isto é uma atividade quase diária que a Argentina, isto passou-se na Argentina. Os navios de pesca da pota, que todos os dias entram nas águas da Argentina. E eles tentaram parar o navio não parou, mesmo com meios coercivos, e eles não pararam. Aquilo saiu nas notícias, nós apanhámos a notícia e oferecemos ajuda para ver se eles queriam ajuda para interceptar o navio, encontrar o navio a um lado, através da cooperação internacional. Todos aqueles pontos que ali estão foram pontos onde nós, com a ajuda dos Estados-membros, conseguimos, de alguma forma, contribuir para a interseção final do navio. E eu só saliento e só vou falar do ponto 6, que foi no território do Reino Unido, no Oceano Índico, em que o Reino Unido mandou um navio só para fazer isto, só para validar. Nós estávamos a seguir o navio pelo AIS, nós só queríamos ter a certeza se era o navio de interesse, porque a posição podia estar falsificada. E este aspecto é particularmente interessante e nós sentimos particularmente orgulhosos porque conseguimos que o Reino Unido colaborasse diretamente com a Argentina. São conhecidos os conflitos diplomáticos que eles têm, os conflitos estratégicos que eles têm, e conseguimos que eles colaborassem com eles. Este foi em todos os países e todas as ações que coordenámos across the globe, portanto, de forma global. O resultado final foi este, foi o navio em Porto, a tripulação arrestada, o comandante, a carga apreendida e a multa. Um caso que a multa aplicada e recuperada, um caso que já estava perdido para a Argentina. Aqui havia um aspecto muito interessante e eu prometo que o dia que conseguir deitar mão aos documentos, faço-os chegar à Faculdade de Direito, porque este foi um caso único e foi a primeira vez que foi falado, que foi feita coisa semelhante, que é, o navio foi arrestado na Indonésia por atos que ele praticou na Argentina, sendo que ele na Indonésia não cometeu infração nenhuma nem crime nenhum, e foi arrestado na Indonésia. Foi passada a custódia para o embaixador da Argentina na Indonésia. Portanto, o navio continuou sob custódia, estando de um país, estando ele no território de um terceiro, para fazer, como forma de cooperação, para fazer a aplicação da lei argentina. Eu gostava muito de saber qual foi o enquadramento legal que eles deram para fazer isto. É um desafio muito grande. Eles, até hoje, nunca conseguimos chegar ao documento, mas se um dia chegar, porque tenho a certeza que a legislação e o enquadramento legal que foi feito há de ser um caso interessante de análise. Aqui é outra fragilidade que tem a ver com a circulação de marítimos, utilizando o Seamen's-Hook, portanto a célula marítima. Muito rapidamente, porque eu já ajustei aqui o meu tempo, o caso passou-se cá em Portugal. E passou-se cá em Portugal, quer dizer, foi detectado cá em Portugal. Portanto, kudos para para os Serviços Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, que detectou a situação. O navio chegou, era um navio de bandeira do Belize, chegou com uma tripulação completa da Síria e, em particular, um indivíduo chegou com uma cédula marítima, que foi isso que chamou a atenção, do Palau, e uns dias mais tarde aparece-lhe via Correio Expresso uma outra cédula marítima, neste caso das Honduras. Agora, como é que isto foi feito? O indivíduo chegou
em trânsito pela Látvia, entrou com um visa Schengen de trânsito, porque ia entrar, fazer parte de uma tripulação de um navio que já estava num porto europeu e, nesse caso, as autoridades, com uma carta de conforto da agência, podem emitir o visa para ele circular no espaço de Schengen. Na prática, o que acontece é eles recebem o carimbo para circular no espaço Schengen. Neste caso particular, ele veio da Látvia, veio para Portugal, chega a Portugal ao aeroporto, o CEF deixa-o passar, ninguém o vai escoltar até ao navio. Ninguém sabe se ele vai efetivamente entrar no navio ou não. Isto é assim que se passa. Porquê? Porque o risco de acesso, o risco já foi avaliado no país que lhe atribuiu portanto, o visa e, portanto, aqui, Portugal, assim, bom, o risco já foi feito, nós não vamos agora avaliar o avaliador desse risco. O navio já estava num porto europeu e mais tarde entrou, então, num porto português. Foi tratada a situação. A célula era de Palau, mas depois começámos a tentar perceber e a tentar ajudar o CEF como é que eles chegaram àquela célula marítima das Honduras. Aquela empresa, a MCD Shipping, com base no Panamá, este é o Mustafa, emitiu uma carta de conforto com base numa célula marítima, uma terceira célula marítima que nem sequer nunca a vimos, nem sabemos de que país é que era, que em todo caso é diferente da inicial, através de uma law firm, de um escritório de advogados. Desculpem lá, mas às vezes a língua trava-me, que isto, o estado de imigrante, já lá vão muitos anos, já me está a começar a travar a linguagem e eu de vez em quando faltam umas palavras em português lá está, para adressar a situação. Portanto, o escritório de advogados submeteu tudo a uma escola de formação na Grécia. O indivíduo nunca foi à Grécia. A Grécia emitiu-lhe o certificado, sem assinatura, não há biometrics, a foto foi por e-mail e o passaporte nunca esteve na Grécia. Com aquilo, mandaram tudo para as Honduras, sem nunca ver o indivíduo, emitiram o certificado nas mesmas condições. E depois, um dos aspectos que nos chamou a atenção foi as funções dele a bordo. Cook, cozinheiro. Isto é particularmente interessante porquê? Porque os cozinheiros não precisam de uma certificação especial. Ou seja, a gente pode pegar em qualquer pessoa e dizer que ele é cozinheiro e metê-lo a bordo. Portanto, isto do ponto de vista do risco de segurança, também, portanto, esqueçam lá atravessar o Mediterrâneo num dinghy para vir para a Europa, os foreign fighters, porque eles podem vir sentadinhos, comodamente, num avião para a Europa e não precisam. E tudo legal. Isto é tudo legal. Pronto, e este era um dos aspectos que eu queria vos chamar e incomodar. Não queria terminar com um caso não de sucesso, mas em que as coisas correram bem. Prefiro terminar com um caso que deixa o alerta no ar para deixar a reflexão. Antes de terminar, e porque isto é uma faculdade de Direito, a Interpol tem o Office of Legal Affairs, que aceita estagiários. E eu nunca vi um estagiário português no Office of Legal Affairs. Era muito interessante que começassem, como dizem lá na Terra, a mandar postais. Era muito interessante que começassem a pensar alguns alunos, eu penso que há aqui alguns alunos na sala, começassem a pensar também não como carreira, digo-vos já, como carreira não é a coisa mais excitante de se fazer, seguramente não economicamente, mas como currículo eu acho que era muito interessante e para vos dar uma outra visão. Portanto, era tudo quanto tinha para vos dizer. Obrigado.